Vamos comentar do melhor momento do evento, dia de hoje, dia 1, da CONAP, do Congresso Nacional dos Hospitais Privados. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nobre, aqui no canal de Fato sobre Medicina, Sistema de Saúde e Impacto sobre todos os nossos pacientes. Hoje ocorreu o primeiro dia da versão online, né? O congresso como um todo ele é híbrido, 3 dias online gratuito, 2 dias presencial e pago. Hoje ocorreu o dia 1 online, que a gente acompanhou aqui no canal. Se você ainda não deu uma olhada, a gente já publicou vídeo em que a gente acompanha, faz alguns comentários durante o próprio congresso dos hospitais privados. Fica a sugestão. A gente vai falar aqui nesse vídeo qual foi a parte que a gente mais gostou do dia de hoje, o dia 1. Bom, a parte que a gente mais gostou do dia de hoje, dia 7 de novembro, foi uma parte relacionada a VBHC. Não podia ser muito diferente. Aqui no canal a gente tem um viés vinculado a valor em saúde, né? Valor em saúde entendido como os resultados de saúde que importam para os pacientes, dividido pelos custos de entregar esses resultados. E a gente teve uma discussão de caso, esses cases, saúde baseada em valor na prática e seu papel na reestruturação de um sistema sustentável. Quem participou foi a Keila Amaral, a Márcia Macdice, o Pedro Magalhães e o Ari Ribeiro. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre como que foi esse evento no dia de hoje. Então, basicamente, a gente começou esse tema, né? Saúde baseada em valor na prática e seu papel na reestruturação de sistema sustentável e focado no paciente. Começou com Pedro Magalhães, que ele é médico, neurologista, e ele é associado, na verdade, ele foi um dos criadores e um dos colaboradores do programa chamado JOINVASC, que é uma rede, uma IPU, uma unidade de prática integrada focada no AVC, no acidente vascular cerebral, que foi criada em Joinville, na verdade há já mais de 2 décadas. Ao redor de 1995, eles começaram a coletar as primeiras informações do acompanhamento do paciente desse hospital público, né, em Joinville, que fazia os tratamentos de AVC. Então, eles basicamente faziam o tratamento do AVC do paciente agudo no hospital e logo depois acompanhavam esses pacientes ao longo dos anos. E com isso foi feito um compilado de muita informação a respeito desses pacientes e dos casos de AVC, como os pacientes acompanhados ao longo do tempo ficaram depois do tratamento. Justamente aquilo que o Ernest Coleman, que fez esse cartaz aqui, né, há mais de 100 anos atrás, defendia, né? Todo paciente deve ser acompanhado, né, depois que sai do hospital. O Ernest Coleman já defendia isso há muitos e muitos anos. Em Joinville, eles começaram a fazer para os pacientes de AVC através da criação de uma IPU, uma unidade de prática integrada, né, uma Integrated Practice Unit, vinculada ao AVC. Então, eles focaram no AVC para começar a fazer esse projeto. Mais ou menos em 1995, foram fazendo os acompanhamentos por mais de 2 décadas. E esses dados gerados, né, de como os pacientes ficaram ao longo do tempo, eles foram utilizados em basicamente 3 níveis. No primeiro nível de gestão, de criar uma unidade de AVC e mais do que isso, como utilizar esses dados de como os pacientes estavam ficando ao longo do tempo para melhorar a gestão do AVC, desses pacientes e de outras doenças associadas ao AVC. Isso foi algo muito importante que foi feito, então, no nível de gestão. Um outro nível também, no nível do time clínico, mudando as condutas, a forma com que os clínicos, né, os neurologistas, neurocirurgiões e também os outros profissionais tratavam das condições, tanto do AVC, quanto das condições que levam ao AVC. Então, a informação, os dados que foram coletados ao longo do tempo pelo grupo da JOINVASC, nesse caso, eles basicamente utilizaram para mudar a prática clínica. Então, esse é um segundo nível da utilização dos dados práticos em VBHC, em valor em saúde. E o terceiro, no nível da comunidade. Basicamente, essas informações retroalimentaram o sistema de saúde, né, as políticas públicas de Joinville, para que pacientes em regiões diferentes da cidade recebessem mais cuidado voltado ao AVC e à prevenção de AVC, à promoção de saúde, assim que se soube que pacientes de uma determinada região tinham menos acesso a informações educacionais de saúde que poderiam prevenir os casos. Então foi um caso, uma discussão excelente, vale muito a pena conferir. Esse caso da JOINVASC, inclusive ganhou o prêmio de VBHC pelo Instituto Europeu e é relacionado ao tratamento de AVC através da criação de uma unidade de prática integrada em Joinville, vinculada ao sistema público de saúde. O Pedro Magalhães falou de uma forma bastante clara, bastante objetiva e bastante impactante, principalmente para aquelas pessoas que falaram que não existem bons casos de VBHC.
Existem sim, e o caso do Joinvest é um grande exemplo de que o Brasil também está colaborando na fronteira do valor em saúde em escala mundial. A segunda palestra, logo em seguida, foi uma apresentação pela Keila Amaral, que basicamente ela mostrou pra gente quais são os programas de desfechos da ANAP. A ANAP já tem desde 2017, mais ou menos, um programa de desfechos em que ela acompanha os pacientes dos hospitais que são vinculados à Associação Nacional dos Hospitais Privados. Tem em torno de 37 participantes e são 7 patologias que são acompanhadas por meio daqueles standard sets centrados nos pacientes da ICHON, que é o Conselho Internacional para a Medição de Resultados de Desfechos Clínicos, né? International Consortium for Health Outcome Measurements. E aí, quais são as patologias acompanhadas pela ANAP? Elas são 7 atualmente: insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, osteoartrite, osteoartrose de joelho, sepse, câncer de mama, câncer de próstata localizada e câncer coloretal. Basicamente, aqui ele explicou como é feito esse acompanhamento, como é utilizado o Standard Set da ICHON como um guia, mas que muitas vezes existe uma adaptação para o sistema de saúde brasileiro e para a realidade dos hospitais brasileiros para incorporar especificidades locais com o desenvolvimento e a colaboração de alguns standard sets específicos, como ela citou o caso da sepsis. Foi bastante interessante para a gente saber que já existem iniciativas associativas como a ANAP, né, de fazer medição de desfecho. Um dos desafios e uma das provocações que foi feita pelo moderador, né, o Dr. Ari, Ari Ribeiro, comentou uma coisa muito interessante, como a importância de esses dados se tornarem cada vez mais públicos, porque no final das contas, o que importa não é só os hospitais fazerem benchmarking entre si, né? Isso já ocorre nesse programa de indicadores ANAP, mas assim é dar a possibilidade para médicos, profissionais de saúde e principalmente para pacientes escolherem onde eles vão ser atendidos para essas patologias. É muito legal você saber aonde você vai ser atendido olhando o desfecho. Esse é o suprassumo da utilização dos dados em valor em saúde, para que a paciente escolha o lugar que vai receber saúde baseado nos desfechos, nos resultados entregues aos pacientes. E não mais só numa questão de hotelaria, numa questão de experiência do paciente, mas sim numa experiência no resultado que é trazido para esse paciente do ponto de vista técnico, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista que realmente importa para a saúde do paciente. Então isso foi bastante interessante. Logo em seguida foi uma palestra, né, uma abordagem da Márcia Macdice. Ela deu um panorama geral sobre o VBHC na América Latina e sobre a necessidade de produzir os dados em saúde, né, os dados de desfechos, os health outcomes, os desfechos clínicos e os desfechos que importam para os pacientes. Produzir o dado, acessar o dado, compartilhar o dado, melhorar e entregar mais valor para os pacientes a partir dos dados. Ou seja, se a gente produz dados, que é a primeira etapa, se a gente consegue acessar, é transparente com relação ao acesso aos dados, se a gente compartilha esses dados com as equipes e ao mesmo tempo, se a gente usa esse feedback dos dados para melhorar, a gente consegue rodar aquela roda do PDSA, né? De planejar, S de estudar o que está a agir, né? O PDSA, P de planejar, D de fazer, né? O S de estudar o que foi feito e o A de agir para melhorar, né? PDSA. Então, a gente consegue rodar fazendo os dados agirem como um catalisador de mudança para guiar o que precisa ser melhorado no sistema de saúde, naquele serviço em específico para aquela patologia. Foi bastante interessante ela comentar sobre esse conceito em geral, né? Falando também sobre a necessidade dos dados de desfecho para as ações de melhoria do paciente, na saúde do paciente, ou seja, muitos lugares não coletam os dados de desfecho, mas alguns que coletam dados, eles ainda não usam para melhorar a saúde dos pacientes. Nada adianta coletar dados de desfecho se a gente não usa isso para melhorar a saúde. Como a Joinvest, o case da Joinvest mostrou para a gente, é importante que a gente use os dados em vários níveis, né? No nível de gestão, no nível do time clínico e no nível da comunidade, para que a gente possa ter o maior impacto possível dessa informação. Ela também comentou, a Márcia Macdice, sobre a importância das IPUs, né, as unidades de práticas integradas, elas coletarem dados de desfecho que importam para o paciente. Muitas IPUs existem, né, no mapeamento que já foi feito na América Latina, inclusive que ela participou fazendo, mas ela disse que muitas vezes os dados não são coletados e não são utilizados para melhorar a entrega de valor para o paciente, a entrega de cuidado ao paciente. O valor, ele é gerado
ele é medido através dos desfechos, mas ele tem que ocorrer essa roda do PDSA aí, de você medir resultado e você utilizar os dados de resultado para melhorar ainda mais o seu serviço de saúde. Senão não faz sentido, né? A gente fazer medição de resultado em saúde, medição de valor em saúde, o VBHC. Quem moderou essa conversa foi o Ari Ribeiro. Ele é um moderador bastante competente, no sentido de ter feito com que os palestrantes se sentissem bem, feito perguntas pertinentes e algumas provocações bastante interessantes, mostra como ele tem bastante experiência nessa área, inclusive de VBHC, como um dos iniciadores, né, e promotores do programa de desfechos da ANAP, né? E ele também foi muito interessante porque ele respondeu algumas perguntas, né? Fez algumas perguntas para os palestrantes responder, e ele fez uma pergunta que eu fiz, inclusive, ele modificou um pouco a minha pergunta, né? Mas ele fez a pergunta, foi bastante interessante, deu para aprender bastante. Acredito que com certeza esse foi o melhor palestra do dia hoje. Foi sobre valor em saúde, casos práticos, como aplicar o VBHC na prática. O melhor caso que a gente tem no Brasil e na América Latina, muito provavelmente, é o João Vasque, que é o caso que foi apresentado hoje na CONAP. Bom, a gente vai ter outros dias de CONAP também. Amanhã vai ser o dia 2, vai ter o dia 3 que vai ser online, depois vai para presencial. Nós vamos acompanhar aqui no canal. Se você quiser acompanhar, se inscreva aqui no canal, fica com a gente, que a gente vai acompanhar ao vivo, fazendo alguns comentários e aprendendo com o CONAP 2022. E se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!